Fala pessoal, vamos comentar essa vitória do Flamengo. Essa vitória protocolar e, na minha opinião, obrigatória do Flamengo pela Libertadores. O Flamengo mais uma vez classifica como uma das melhores campanhas da Libertadores, coisa que épocas atrás era difícil até do Flamengo se classificar na fase de grupos da Libertadores. Quem não lembra daquele jogo fatídico contra o São Lourenço, que o Flamengo perdeu a classificação no último minuto. Mas vamos comentar dessa vitória do Flamengo, essa vitória que vai causar certa irritação, mais uma vez, por falhas individuais dos jogadores do Flamengo, sobretudo do seu goleiro. Mas vamos começar falando que antes do início do jogo, a torcida não vaiou, ou poucos torcedores vaiaram o Hugo Souza. Acho que deram uma chance, deram uma trégua pro rapaz que já é tão inseguro nesse time do Flamengo, e a torcida não vaiou ele no começo do jogo. E o Paulo Souza começou mais uma vez com Pedro e Gabigol no ataque, que na minha opinião é válido dar chance pro Pedro, mas jogando Pedro e Gabigol, isso ofusca o futebol do Gabigol, que é que para mim é centroavante. Foi assim que ele virou ídolo da torcida em 2019. E quando o Pedro joga, ele acaba jogando como meia e ele perde a maior virtude dele. E também o Flamengo, mais uma vitória do Flamengo, e o Flamengo não perde em casa na Libertadores desde 2019 para o Peñarol, por 1-0. Isso mostra que o Flamengo está criando casca na Libertadores, chegou a 2 finais, conquistou um título. E antes o Flamengo não tinha essa casca na Libertadores, sempre era motivo até de chacota, muitas vezes na Libertadores. Mas vamos começar falando do primeiro tempo, que na minha opinião, ao meu ver, o Flamengo não começou com aquela pressão toda que nos últimos jogos, contra o Ceará, contra o Goiás e contra a Universidade Católica, o Flamengo não começou com aquela pressão toda, começou mais cadenciando o jogo. Mas embora não tenha começado com essa pressão toda, o Flamengo criou boas oportunidades de gol, com Gabigol, com Pedro, 2 vezes com Lázaro, e com o Marinho, que chutou forte, mas o goleiro fez uma boa defesa. E aos 30 minutos o Flamengo fez o gol com Isla, que na minha opinião jogou até bem no primeiro tempo. Só que, embora o Flamengo tenha feito o gol no primeiro tempo, mais uma vez fazendo gol no primeiro tempo, o que me chateou nesse começo de jogo, logo aos 12 minutos o Flamengo concedendo chance a partir de falhas individuais para o Sporting Cristal, que na minha opinião é uma equipe fraquíssima mesmo, tanto é que ficou em último no grupo. Só que por conta de erros individuais, aos 12 e aos 36, quase o Sporting Cristal marca o gol. Repito, por falhas individuais, por desatenção dos jogadores, que muita gente vai colocar a culpa no Paulo Souza, mas não, foi desatenção dos jogadores, porque o Flamengo, dá para perceber que o Flamengo é um time organizado, embora tenha falhas individuais em alguns pontos do jogo, mas é um time organizado, um time que joga próximo às linhas, tanto o zaga, meio de campo e o ataque são linhas que ficam próximas. Não é um time desorganizado igual o do Renato Gaúcho, que cada um fazia o que bem entendia. É um time organizado, só que tem falhas individuais. E o Flamengo terminou o primeiro tempo ganhando por 1-0, vencendo por 1-0. Na minha opinião, mereceu vencer por 1-0. Na verdade, ficou até barato, como eu disse, o Flamengo criou outras oportunidades, dava para sair ganhando no mínimo dos 3-0. E o segundo tempo começa logo com uma boa chance do Pedro, que estou de longe, encobrindo o goleiro, mas a bola foi para fora. E logo em seguida o Lázaro perdeu um gol de cara. E a partir daí eu percebi que o Flamengo ficou morno no jogo do Flamengo, sem atacar muito, sem criar grandes chances de gol. E o time aparentemente se acomodou no jogo. E o Paulo Souza percebeu isso e fez algumas substituições. Colocou o Andrés Pereira, colocou o Bruno Henrique, e a partir daí o Flamengo melhorou, voltou a ficar melhor no jogo. E numa falta cobrada pelo Andrés Pereira, o Pedro faz mais um gol, que estava numa seca de gols. O Pedro, ainda bem, vem marcando gols nos últimos jogos, que o Pedro ele precisa desse ganho de confiança, e para todo centroavante, para ganhar confiança, ele tem que fazer gol, contribuir para o time. Ele é um centroavante, ele contribui fazendo gol, e mais uma vez fez gol. E
E o Flamengo, como eu disse, a partir das substituições, o Flamengo melhorou no jogo, começou a ter mais intensidade, começou a criar mais chances de gol. E lá pela metade do segundo tempo, mais uma falha coletiva, e quase o Flamengo sofre um gol. E o Sporting Cristal só chegou em falhas do Flamengo, porque é um time fraquíssimo. Tanto é que o Sporting Cristal é o último colocado do grupo do Flamengo, não vai nem para a Sul-Americana, que os dois primeiros conquistam a vaga na próxima fase, o terceiro conquista a vaga na Sul-Americana, e o Sporting Cristal nem isso, ficou em último. É um time muito fraco, só conseguiu chegar quando o Flamengo errou. E aos 85, no final do jogo, mais uma vez o Hugo Souza falha. O Hugo Souza não pode, eu já falei isso várias vezes e repito, o Hugo Souza não pode ser goleiro titular do Flamengo. E o ruim é que não tem outro goleiro para colocar. Então o Flamengo vai ter que, eu não sei, contratar um goleiro, só que já contratou o Santos, ou dar uma chance para o Diego Alves. Eu acho que vai ser inevitável. O Diego Alves com o Paulo Souza vão ter que se acertar e dar uma chance para o Diego Alves, porque não tem mais clima para o Hugo Souza continuar como titular do Flamengo. Isso vai acabar minando o trabalho do próprio Paulo Souza. E em jogos grandes, se colocar o Hugo Souza, o risco de pegar um gol besta como o de hoje, uma falha, mais um frango, é gigantesco. Pode ser um bom goleiro, aparentemente é uma boa pessoa, tá bom, poderia ser até meu amigo, mas para ser do goleiro do Flamengo não tem condições, não tem como ele ser goleiro do atual elenco do Flamengo. Eu comparo o Hugo Souza ao Alex Muralha, né, que vivia falhando e só dava dor de cabeça para a torcida. É um goleiro da base e tal, tem que ser apoiado, mas não tem mais clima para ele ser titular do time do Flamengo. Vamos dar as notas de cada um. Vamos dar a nota de cada um. O Hugo Souza vai ficar com 0. Se não fosse, a culpa foi dele, do Flamengo ter levado o gol. É uma bola totalmente defensável. Enfim, ele não tem mais clima para continuar como titular do Flamengo. O Isla, no primeiro tempo, foi bem, fez o gol. Acho que a Conmebol nem deu o gol pro Isla, mas, na minha opinião, quem chuta, se não chutasse, não ia sair o gol. Vai ficar com 7. O primeiro tempo jogou bem, saiu logo no início do segundo. O Pablo, um monstro mais uma vez. O Pablo acertou. Ainda não acertou por causa das falhas individuais. Mas o Pablo dá uma certa segurança para esse time do Flamengo. E o Pablo vai ficar com 7. Coisa que o Davi Luiz, que vai ficar com 6, não dá segurança. Deu um lançamento que desviou no zagueiro do Sporting Cristal pro gol do Isla, mas ele é meio afobado, ele não guarda a posição dele como zagueiro, ele quer ficar atacando, ele é muito estabanado, o Davi Luiz. Mas quando ele joga como zagueiro, joga sério, ele até joga bem. Mas eu confesso que ele não me dá muita segurança. Hoje ele vai ficar com 6. O Ayrton Lucas fez um jogo ok, vai ficar com 5. O João Gomes também fez um bom jogo, levou um cartão amarelo besta, vai ficar fora do primeiro jogo da próxima fase. Vai ficar com 6 hoje, marcou bem. O Thiago Maia também marcou bem. O Flamengo entrou no primeiro tempo com um meio campo mais marcador, com o Thiago Maia e João Gomes. O Thiago Maia marcou bem, tocou bem a bola, vai ficar com 6 também. O Marinho brigou, mas não fez uma boa partida, vai ficar com 5. O Gabigol, ele até toca bem a bola, ele se apresenta para o jogo, mas na minha opinião, como eu disse, ele perde a função primordial dele, que é fazer gol. Mas hoje ele vai ficar com 7, fez uma boa partida. O Pedro perdeu alguns gols, mas fez o gol, vai ficar com 7. No primeiro tempo foi muito apagado no primeiro tempo, mas fez o gol, vai ficar com 7. O Paulo Souza, acho que escalou quem ele tinha que escalar. O Arrascaeta estava sobrecarregado, o Everton Ribeiro também, o Rodrigo Caio também. Então ele escalou quem ele tinha que escalar, vai ficar com 7, Paulo Souza. Entrou o Bruno Henrique, que não contribuiu muito, vai ficar com 5. O Rodinei vai ficar sem nota. O Andrés Pereira deu passe pro gol do Pedro e se não fosse o Davi Luiz cabecear para fora, ia dar 2 assistências no jogo, entrou bem, vai ficar com 7, está ganhando confiança o Andrés Pereira, não vale 60 milhões, mas é um bom jogador. Entrou o Vitor Hugo, que também não contribuiu muito, vai ficar sem nota, e o Diego, que vai ficar sem nota também. Bom, pessoal, foi isso. Acho que o Flamengo chega como um dos favoritos para a próxima fase, mas tem que arrumar o goleiro, colocar um goleiro que dê para confiar,
e acertar mais um pouco esses erros individuais. Mas o Flamengo, para mim, é favorito. O Flamengo, para mim, bate de frente com as principais equipes da América do Sul. Palmeiras, River Plate, etc e tal. Enfim, pessoal, é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, etc e tal. E é isso. Estamos chegando próximo da primeira marca, que é os 100 inscritos. E é isso. Um abraço.